Rua do Medo já acabou, mas o seu terceiro filme encheu nossa cabeça de perguntas e ideias. Quem pegou o livro no final da cena pós-crédito? A maldição acabou de verdade? As pessoas que morreram vão voltar? No vídeo de hoje a gente vai pegar os fatos e jogar pelas janelas, porque nós só vamos falar das teorias de vocês, inscritos aqui do canal. Vamos nessa? Oiê, eu sou a Aline Laux e esse vídeo aqui vai ficar muito comprido e é por isso que eu já tô sentadinha aqui e eu sugiro que você faça o mesmo, porque tem muita teoria doida vindo por aí. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo, que assim você também vai poder participar dos próximos vídeos interativos que eu fizer aqui no canal. Se você gosta de Rua do Medo, tá em casa, viu? Porque tem vídeo pra caramba sobre isso aqui. É o seguinte, eu fiz um post aqui no canal, na aba comunidade, e também lá no meu Instagram, perguntando as teorias de vocês, e eu fiquei surpresa com a quantidade de respostas. A intenção era fazer um vídeo com as teorias de vocês e as teorias da internet, mas eu vou ter que fazer o vídeo só com as de vocês, porque tem muita coisa. Pra ter uma noção, eu tive que comentar que eu ia parar de pegar as teorias a partir daquele momento, porque não dava mais, o vídeo já tava comprido demais. Esse é o primeiro vídeo que eu faço em colaboração direta com vocês e eu gostei demais e já quero fazer mais outros como esse. Se você tiver sugestão de qual deve ser o próximo tema de um vídeo como esse, deixa aqui nos comentários. Lembrando que para receber as notificações desses posts e poder participar dos vídeos interativos aqui no canal, você precisa estar inscrito aqui no canal ou me seguir lá no Instagram, senão vai passar despercebido. O link do Insta vai estar aqui embaixo. Se você tiver algum amigo que goste muito de terror ou de Rua do Medo, indica o canal pra ele. É só clicar aqui embaixo em compartilhar e copiar o link do vídeo ou mandar direto pelo WhatsApp. Assim você ajuda demais o canal Ala Secreta enquanto eu faço os meus corre aqui pra fazer os vídeos pra vocês. O vídeo vai ser assim, eu vou ler a teoria que vocês mandaram, dizer a minha opinião, se eu concordo ou não, então procurar embasamento nos próprios filmes pra corroborar ou quebrar as teorias, beleza? Por isso não quero ninguém ficando chateado se a gente acabar dizendo aqui que a sua teoria não faz muito sentido. É pra isso que é o vídeo. Eu agradeço demais a todo mundo que mandou as suas teorias lá e topou aparecer aqui no vídeo. Eu tô com as teorias de vocês aqui na mão e eu vou lendo elas na ordem que elas foram enviadas pra mim, beleza? Cartas Mágicas falou: minha teoria é que o Nick Good teve filhos e os filhos dele fizeram outros pactos. É possível, apesar de não ter nenhuma menção de que ele tinha filhos nos outros filmes, mas nós sabemos que ele tem um irmão que é o prefeito de Sunnyvale, então sabemos que existem outros Good que podem continuar o pacto sim. A ideia de um filho do Nick aparecer do nada não me agrada muito, porque seria alguma coisa que foi tirada do ar, assim. Mas se tiver algum easter egg já nos filmes que indica isso, seria muito mais legal. Tipo, uma outra inscrita deu a teoria dela de que aquela menina que conversa pelo computador com o Josh lá no começo do filme, que aparece no final do último, é a filha do Nick. E essa eu já achei um pouco mais legal, porque assim essa teoria não teria saído do nada, esse filho não seria do nada. E faria mais sentido. Will Byers disse: em relação ao Billy, eu teorizo que um dos ancestrais de Good era seu colega e zombava ele na escola. Com isso, seu pai se deixou levar pelo filho e deu seu nome no pacto. E olha, faz sentido, eu gostei bastante dessa daqui. No vídeo que eu fiz do Guia Definitivo dos Assassinos de Rua do Medo, eu percebi que o Good, que oferece o nome do Billy no pacto, diz o nome dele com muito ódio. Na época eu cheguei até a pensar que ele fosse um dos que faziam bullying com o garoto, mas ele era muito velho pra isso. A ideia de ser o filho desse cara, que pegava no pé do garoto e acabou convencendo o pai, mesmo que naquela época sem saber completamente sobre os pactos, é bem interessante sim. O Luan, do Fear Multifandom Street, é o maior entusiasta dos vídeos de Rua do Medo aqui do canal, e ele anda pensando muito sobre essa trilogia e já teve várias ideias mirabolantes. Eu vou começar com a primeira teoria dele sobre quem pegou o livro no final. A teoria do Luan é que Hannah, muito abalada depois da morte de Sarah, sua namorada, lá em 1666, foi na casa da viúva que morava na floresta e encontrou um livro de magia oculta que tinha um feitiço de vida eterna. Hannah usou o feitiço nela mesma e esperou o melhor momento para se vingar. Em 1994, sabendo que Nick Good tinha sido morto e que tinham acabado com a maldição, ela foi até os túneis embaixo do shopping porque ela sabia que era ali que ficava a antiga igreja de seu pai e pegou o livro. Já que quem matou a Sarah já estava morto, ela então iria trazer os assassinos de volta, mas dessa vez para amaldiçoar Sunnyvale. Então, eu acho legal a ideia da Hannah ter mais participação na série, já que ela teve uma participação mínima no último filme, mas assim, eu não consigo entender por que ela teria esperado tanto tempo, por que ela teria vivido ali, vendo os Good se dando bem em cima das outras pessoas, sabe? Parece ter um gap ali, que não faz muito sentido. A não ser que tivesse um outro motivo muito específico pra ela ter se escondido por 300 anos, aí sim ela faria mais sentido. O André Evil comentou:
Acho o visual do Tommy, o assassino do acampamento Nightwing, muito parecido com o do personagem do jogo Stay Out of the House. E eu fui pesquisar e parece mesmo. A imagem que eu vou colocar aqui tá ruim, porque é um jogo de PS1 que ainda tem um estilo meio VHS. Mas eu também acho que foi coincidência. O Tommy, ele é muito inspirado em Jason, e lá no segundo filme, Sexta-feira 13, o Jason usa um saco na cabeça. Mas eu também sei que eles estavam se inspirando muito em filmes, então eles podem ter deixado o Tommy usar o saco na cabeça em vez de uma máscara para englobar mais referências. O Jason de Sexta-feira 13, possivelmente esse jogo, o assassino fantasma do The Town That Dreaded Sundown, que eu já falei em algum vídeo por aqui. O Leozinho 7 tem uma teoria que se encaixa num comentário que um outro inscrito tinha deixado aqui nos comentários de um vídeo. Em várias cenas onde aparecem os nomes de todos os assassinos de Shadyside nas pedras, uma em específico mostra vários nomes. E talvez se procurarmos os nomes entre Billy Barker e Harry Rooker, pode ser que saibamos o nome verdadeiro de Humpty Dumpty. E tipo, um dia antes disso, lá nos comentários do vídeo sobre Rua do Medo que eu tinha feito, um inscrito comentou que o nome do Humpty Dumpty era Ed Carson, e quando eu perguntei como ele sabia disso, ele disse que era pela mesma forma que esse comentário aqui. Eu fui lá procurar a imagem e vamos falar de datas rápida. A gente sabe que o Billy Barker foi possuído em 22, o Humpty Dumpty em 35 e o Harry Rooker, o leiteiro, em 50. Então o Ed Carson ficaria entre os dois, certo? Lá nas pedras a gente consegue enxergar o nome do Harry Rooker, e em cima tem um Ed Carson, mas em cima dele a gente não consegue ter certeza se é o Billy mesmo. Então, se ele for o único assassino entre esses dois, Ed Carson é o Humpty Dumpty. Mas se teve outro, então aí não tem mais como saber, entende? Mas é uma teoria muito boa, vários sites, até em inglês, comentam que Ed Carson é o possível nome do Humpty Dumpty Killer. Vocês são bem rápidos, hein, gente? A teoria do Arthur Gomes Machado vai na linha do que o Luan falou. Em resumo, a teoria dele é que quem pegou o livro foi um descendente da Hannah. Ela teria passado a história do que aconteceu para os seus filhos e netos, que continuaram a passar para as próximas gerações. Quando seu descendente atual viu que Sunnyvale começou a se dar mal, somou 2 mais 2 e foi lá pegar o livro. De novo, eu acho legal a ideia da Hannah ter mais influência nessa história, e a ideia de um descendente parece um pouco mais provável do que ela ter sido eterna por 300 anos e tudo mais. Então eu acho que essas teorias se completam e as duas ficam bem legais juntas. Mas eu acrescentaria que essa pessoa, a descendente da Hannah atual, deveria trabalhar com a polícia ou alguma coisa assim. Porque só se ela fosse só descobrir isso depois que Sunnyvale começasse a se dar mal, até ela descer lá nos túneis, a polícia já teria pego o livro como prova. Fora que entrar num túnel, que é uma cena de crime, pegar um livro e sair de lá, não seria muito fácil. Na cena em que a mão pega o livro, não tem absolutamente ninguém lá embaixo, mas tem as faixas amarelas da polícia. Gente, cadê todo mundo que deveria estar ali? Mas sobre a teoria, é possível. Agora, a teoria do Davi Animations BR é ótima. Ele diz que os Good escolhem especificamente pessoas que estão deixando o Shadyside melhor. Como você disse no vídeo da Ruby, ela levou a escola para várias vitórias estaduais, então talvez um dos Good ofereceu o nome dela para prevenir que a cidade melhorasse ainda mais. Nem sempre a pessoa oferecida teria que melhorar a cidade, mas se alguém estivesse, eles iriam oferecer o nome dessa pessoa. Eu acho totalmente possível eu expandir um pouco mais essa teoria. Lá no começo do primeiro filme, a Sam tinha se mudado de Shadyside para Sunnyvale, então eu imagino, teoria minha também, de que eles oferecessem recompensas para as pessoas de Shadyside que eram brilhantes e se mudavam para Sunnyvale. Só o glamour que Sunnyvale tinha em cima de Shadyside já era recompensa o suficiente para as pessoas irem, né? Claro que ele não pegava só as pessoas que eram brilhantes, mas se ele visse alguém que estava se destacando demais onde não deveria, ele poderia cortar logo pela raiz ali. Eu realmente adorei essa teoria. E lá no Instagram, o João Victor Teles concordou com essa teoria e acrescentou que acredita que o nome do Billy Barker foi colocado por causa de todo o bullying, seria mais fácil de acreditarem que ele enlouqueceu, sim, mas que o real motivo era o seu irmão ser uma estrela do beisebol. Possível também. Depois dessa, o Davi mandou outra, dizendo que Cyrus Fuller, o The Grifter, ou o Vigarista, estava viajando pelo país. E se você não sabe disso é porque você não viu meu vídeo sobre o Isaac Milton e o The Grifter e não sabe que eles dois são pessoas diferentes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver assim que esse vídeo aqui acabar. Mas voltando para a teoria. Ele estava viajando pelo país. A teoria do Davi é que, passando por Sunnyvale, ele conheceu um dos Good. Eles conversaram e Cyrus disse que ia para Shadyside. Então o Good aproveitou e ofereceu seu nome no pacto, e como eles estavam conversando, ele teria dito o nome dele. Eu achei bem interessante e se encaixem direitinho ele ter dito o nome dele, até porque a gente sabe que demora um pouco para a pessoa ser possuída depois de ter o seu nome oferecido, então faria sentido ter demorado nessa viagem entre Sunnyvale e Shadyside.
bem legal. O Vito Gamer disse que viu uma teoria na internet de que quem pegou o livro no final foi a enfermeira Lane. Eu, particularmente, não acredito que tenha sido ela. A Zig, no final do último filme, quando entregou o caderno a ela, com certeza conversou com ela, e isso deu pra ela toda a conclusão de que ela precisava ao saber que ela estava certa e a sua filha era inocente. Pra quem não lembra, a enfermeira Lane é a mãe da Ruby, uma das assassinas possuídas. Mas enfim, tudo é possível. Agora vem uma teoria do Victor, a.k.a. Nerdolar, que eu achei maravilhosa. E ela diz o seguinte: tem uma teoria de como seria o Fazendeiro da Morte. Um homem barbudo e dono de um grande milharal que um dia ficou possuído, pegou um cutelo e foi matando os trabalhadores dele, deixando eles perto dos porcos, onde os animais comeram os mesmos. O filho, após ver a desgraça que o pai estava fazendo, deu um tiro de espingarda nele e enterrou o pai dentro de um espantalho. O filho do Fazendeiro da Morte seria o assassino Humpty Dumpty. Gente, essa aqui eu queria ver, hein? Victor, vai lá na Netflix e vende a sua ideia agora, porque eu não quero ver uma Rua do Medo 4 que não tenha um espantalho assassino. Eu só mudaria a parte que você falou que ele mata usando o cutelo. Se ele é um fazendeiro, seria muito mais legal se ele usasse uma foice. Mas o detalhe dele dar para os porcos comerem os corpos, Victor, a sua mente é sombria e eu adoro isso. O filho dele também tinha que ser muito doido da cabeça para colocar o pai morto dentro de um espantalho. Sobre a parte do filho ser o Humpty Dumpty, agora vamos às datas de novo. Nós sabemos que o Fazendeiro da Morte atacou em 1890 e o Humpty Dumpty em 1935. Se o garoto tivesse 10 anos na época em que o pai foi possuído, o que já era novo demais para colocar o velho dentro de um espantalho, ele teria 55 quando ele mesmo foi possuído. Então, possível. Mas, mesmo que não seja, ele já não era uma pessoa muito normal, né? Enfim, eu amei muito essa teoria e eu queria demais ver isso aqui em tela. Arrasou demais, Victor. O Luan tá de volta com outra teoria, dessa vez sobre o Billy Barker, o garotinho assassino. E ele diz o seguinte: em resumo, a teoria dele é que todos os Good tinham alguma relação com as vítimas dele, e que a relação com o Billy seria a seguinte: o irmão de Billy jogava beisebol, isso é fato, era o motivo de ter um taco de beisebol lá na casa do Billy, o que o Billy usou pra matar toda a sua família. A teoria era que o Good era o treinador do time de beisebol, e assim conhecia Billy, que era um garoto excluído e quieto, mas que às vezes ia assistir o irmão jogar. Good teria percebido que Billy estava muito sozinho e teria ajudado ele, mas o seu irmão, quando percebeu que os dois estavam muito amigos, espalhou o boato de que Good estava abusando de Billy e por isso ele ofereceu o nome do garoto. Eu achei meio complicado, pra falar a verdade. E eu sou do time que, assim, eu não acredito que os Good não tenham um pingo de bondade dentro deles. Se eles estão dispostos a oferecer o nome de uma criança num pacto, eu não acho que eles vão se importar se eles verem uma criança solitária, sabe? Fora que, se tivesse um boato desses rolando por aí e o garoto surtasse do nada, matasse toda a família dele, não ia parecer bom pro Good. Então essa aqui eu não acho muito provável. Agora vamos pro Insta rapidamente, a gente já volta pros comentários do YouTube. A Isa lê Mendes, porque tipo uns 10 minutos antes de eu fazer o post pedindo as teorias, ela me mandou a teoria dela lá na direct. E é o seguinte: Will Good, o irmão de Nick, pegou o livro como vingança pelo que fizeram com o irmão dele e para continuar o pacto de Solomon. É possível, sim. O irmão do Nick, Will, é prefeito lá de Sunnyvale e ele pode continuar o pacto da família Good da mesma forma como era antes, ou seja, amaldiçoando Shadyside e vangloriando Sunnyvale. Uma questão que eu só pensei agora: os túneis embaixo do shopping agora são cenas de crime. Será que eles vão lacrar lá de alguma forma? Porque eles precisam entrar lá naqueles túneis para fazer os pactos, não precisa? Ou será que eles só precisam do livro e qualquer lugar serve? Ainda no Insta, o Fábio mandou: meu irmão acha que o Máscara de Caveira e o Homem do Machado são amigos e eu não saquei muito. O Máscara de Caveira é o Ryan Torres e o Homem do Machado é o Tom Slater. O Ryan é de 94 e o Tom é de 78, então em vida não tem como eles terem sido amigos, porque se o Ryan tivesse uns 19 anos lá em 94, ele teria só 3 quando o Tommy foi possuído. Depois deles serem possuídos, não teve muito tempo para rolar uma amizade, já que eles estavam ocupados matando pessoas ou presos no limbo entre vida e morte. Voltando pro YouTube, a gente tem a teoria do João Pedro, que diz o seguinte: minha teoria é: como a Dina encostou nos ossos de Sarah Fier e foi para 1666, como a Sarah, se ela encostasse de novo e voltasse pra lá, ela poderia impedir a Sarah de morrer, fazendo assim com que os outros personagens revivessem e com que a maldição nunca tivesse existido. E aqui a gente entra no campo minado da viagem no tempo. Simplificando muito e provavelmente ignorando outras teorias que existem por aí, existem duas formas de rolar a viagem no tempo. É a de você voltar no passado e mudar alguma coisa, e isso realmente mudar alguma coisa lá no seu futuro. Nesse caso, você vai criar um loop temporal, porque pro futuro existir, você precisa voltar pro passado, então você vai ficar sempre voltando pro passado. É o complexo de Bootstrap. Pra você entender melhor, você pode assistir a série Dark da Netflix. Já a outra versão diz que, se você voltar no passado e mudar alguma coisa, naquela linha do tempo em que você veio, nada vai mudar, mas você vai criar uma nova linha do tempo.
Na linha do tempo normal, não vai acontecer nenhuma diferença a não ser que você vai desaparecer do nada. E na nova linha do tempo, você vai poder viver com as consequências dessa mudança que você fez, tipo Guerra Infinita da Marvel. Então, para responder essa teoria, eu preciso saber de qual viagem no tempo você tá falando. Se criasse uma nova linha do tempo, seria o seguinte: a Sarah poderia até ser salva, mas o Solomon já teria sido feito pacto e possuído o pastor Miller que matou as crianças. Então sim, a Sarah estaria viva, mas se as duas começassem a falar de futuro e que o Solomon era o culpado, as duas seriam acusadas de bruxaria. Para acabar com tudo, elas teriam que matar Solomon e destruir o livro. Nesse caso, ninguém mais seria possuída, Union os transformaria numa cidade normal, que não seria Shadyside, e isso acarretaria em várias pequenas milhares de outras mudanças, e não tem como saber como seria o mundo em 1994 por lá. Agora, se não alterar a linha do tempo e a mudança lá no passado causasse mudanças na história que a gente já conhece, quando a Dina voltasse para 1994, que é o tempo dela, as coisas poderiam ser completamente diferentes. Ela seria a única pessoa que teria consciência de como era Shadyside antes, com todas as maldições e mortes, porque as outras pessoas viveriam num mundo completamente diferente do que ela tá acostumada. Em resumo, viagem no tempo é uma droga e é melhor não mexer com isso. O user Pão de Queijo mandou a seguinte teoria: a Zig teria pego o livro para tentar reviver a sua irmã Cindy e se vingar, e ele acha que ela vai matar muita gente. E ainda terminou com uma nota. Não só notei como apareceu no vídeo. Obrigada pelo carinho. Enfim, vamos lá. Em nenhum momento é estipulado que o livro, ou o pacto, ou qualquer outra coisa pode reviver os mortos. Então, mesmo que a Zig pegasse o livro, provavelmente não conseguiria trazer a Cindy de volta. Já sobre a possibilidade dela despirocar de vez e sair por aí matando gente, eu acho difícil, mas é uma possibilidade sim. Mas talvez ela tenha pego o livro por outros motivos, tipo para impedir que outras pessoas façam pactos para proteger ele ou tentar destruir ele. Mas como ele é um livro de magias, ele não pode ser destruído, daí ela tem que ficar com o livro, mas existe um chamado nele que faz ela chegar perto e perto e perto até fazer alguma besteira. Olha, eu acabei de criar minha própria teoria aqui no meio do vídeo. Mas eu acho legal a ideia de corromper um personagem do bem, só que isso não pode vir do nada, tem que ser construído. O Edu Rodrigues mandou uma teoria que ele viu na internet, de que quem pegou o livro foi um dos assassinos porque o Nick tinha irmãos e eles poderiam continuar o pacto. Então, os Good podem continuar o pacto, sim, mas até um deles pegar o livro e reviver o pacto, nenhum dos assassinos vai aparecer, porque como a gente viu no final do último filme, os assassinos morreram de vez e eles só vão voltar caso sejam invocados. Então nenhum assassino pode ter pego o livro antes de ser invocado, entende? Então por isso que tem que ter sido uma pessoa viva. O Eric Santiago mandou uma bem interessante. Não é ao certo uma teoria, mas no começo do filme, quando a Heather vende aquele livro pra moça lá na livraria dela, no shopping, a mulher fala que é a enxada dela, certo? Já mais adiante, a Dina discute com a Sam e solta essa: você tá louca pra começar a sua vida falsa com a sua falsa mãe. E antes disso, a Sam menciona que os seus pais se separaram e ela não teve escolha a não ser se mudar. Então provavelmente a mulher no começo do filme seja a madrasta da Sam. Eu nunca tinha reparado nisso, mas eu achei um detalhe bem legal. Como ela não faz muita diferença na trama da história, não tem muito o que eu comentar, mas faz sentido. A diretora mesmo disse que ela queria fazer ligações entre os filmes. Agora as últimas teorias para aproveitar e fechar e responder aquela dúvida que vocês sempre têm nos comentários dos vídeos aqui do canal. Nick Good, por gostar de Zig, fica com pena dela e de algum modo transforma a Cindy em assassina, mesmo ela já estando morta. Mas ela não ataca porque a matança já acabou. E já que provavelmente foi um Good que pegou o livro, ele deve ressuscitar a Cindy para se juntar com os outros assassinos. Mas a Zig adulta não consegue enfrentar a sua irmã que está possuída e acaba morrendo para a própria irmã. Cheia de conflitos, eu adorei, mas não dá para possuir pessoas mortas. Outra teoria que se encaixa nessa: como o pacto acabou, todas as pessoas que morreram vão ser revividas? Não. Quem morreu, morreu. Quem que pode voltar? Uma pessoa que teve o seu nome oferecido, mas morreu antes mesmo de fazer toda a sua matança, ainda assim foi possuído, e nesse caso, pode voltar caso os assassinos sejam invocados, por exemplo, para ir atrás de alguém que tocou nos ossos de Sarah Fier. Mas as pessoas que foram mortas pelos assassinos ainda continuam mortinhas da Silva. O fim do pacto não muda o passado. Quem teve sua cabeça aberta por um machado continua no caixão com o crânio aberto. Nada de zumbis. Mas imagina se as pessoas voltassem, hein, gente? Todo mundo ia morrer sufocado lá no caixão. O que vocês acharam desse vídeo? Eu adorei fazer um vídeo em parceria com vocês, eu já quero fazer mais vídeos nesse tipo. Deixa aqui nos comentários sua sugestão de qual deve ser o próximo vídeo pra gente fazer assim. Deixa aqui nos comentários quais dessas teorias você concorda e acrescentem as teorias dos coleguinhas pra vocês contribuírem um com o outro. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, é sério. Você me assistiu falar por mais do que? 15, 20 minutos?
e não vai clicar nesse botão aqui embaixo? Que palhaçada é essa? Vamos logo! Lembrando que na descrição aqui embaixo tem um link do meu Instagram para você poder me seguir lá e participar desses vídeos interativos, e o link de todos os vídeos sobre Rua do Medo que eu já fiz. Sério, é vídeo pra caramba, dá uma olhada lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo diferentão e super longo. Muito obrigada pela sua companhia e a sua participação, e eu te vejo no próximo vídeo.